novo, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês em mais uma aula, e nessa aula de hoje nós falaremos do volume 10, fazendo portanto a revisão do segundo bimestre, encerrando essa revisão, ok? Vamos tratar de matemática financeira nessa aula de hoje. Então, falando de matemática financeira, o primeiro tópico que eu vou dar destaque é a porcentagem. Então, como que vamos calcular a porcentagem de alguns números? Bom, temos algumas opções. A primeira delas é regra de 3, ou através de alguns métodos práticos, mais adiantado um pouquinho do que a regra de 3, já agilizando essa regra de 3, digamos assim, nós teremos 5% de 40, por exemplo. Então eu posso pegar esse 5% e nesse 5% transformar esse 5% em 5 sobre 100, e aí 5 sobre 100 vezes 40, então faremos 5 vezes 40, 200 dividido por 100 dá 2. Mas temos alguns descontos. Então, falando aqui em desconto, é bastante comum a gente perceber aí no comércio, oferece um desconto de 50% quando está numa grande promoção. O desconto mais comum é 5%, 10% talvez. Como que a gente pode calcular isso? Então, se uma mercadoria custar, exemplo, R$140 e for concedido um desconto de 10%, como é que eu vou saber quanto eu pago? Bom, eu posso calcular o 10% de 140, então 10% de 140 é 14, e daí eu fazer 14, subtrair esse 14 do 140, então 140 menos 14, que dá 126, ou eu poderia fazer 100% menos 10% que será concedido de desconto, resultando em 90%, e calcular diretamente esse 90% de 140, que eu já vou descobrir quanto eu vou pagar. Significa dizer que nós podemos usar isso aqui, ó. Então eu posso ter o valor inicial, ó. Então se eu tiver o valor inicial, basta eu multiplicar por 1 mais a porcentagem, desde que essa porcentagem esteja na forma decimal. Então no caso ali era desconto, então eu usaria essa parte de baixo, então seria o valor inicial vezes 1 menos o desconto, ou seja, 100 menos 10 dá 90, e como é 90 em decimal, por isso que a gente faz 1 menos 0,1 que dá 0,9, então bastaria fazer 0,9 vezes 140. Então lembre-se que a gente pode fazer diretamente aqui somando a porcentagem, ou ainda a gente pode fazer assim, a gente calcula aqui, como eu falei, o 90%, e depois de multiplicar é só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, que é o mesmo que divide por 100. Então, se você não quiser fazer essa transformação aqui que eu sugeri de trabalhar com decimal, faça dessa forma, ou regra de 3, ou calcule a porcentagem e depois subtraia. Conclusão, faça da maneira que mais te agradar, tá bom? Vamos a outros exemplos, portanto. Se for um aumento percentual, lembrando que a gente pode falar aumento porcentual, aumento percentual. Então, um aumento de 20% em 50. Uma mercadoria então que custava R$50 e sofreu um acréscimo de 20%. Quanto ela passou a custar? Então, mais uma vez, podemos calcular 20% de 50, que dá 10, e aí faríamos 50 mais 10, 60, ou 100% mais 20%, 120%. 120% vezes 50 dá 600, aliás, dá 6.000, dividido por 100 dá 60, tá vendo? Então, o caminho que você vai escolher fica a teu critério. Se forem descontos sucessivos, olha só, um desconto de 10% em R$140, só que durante 2 meses. Então imagine que um produto custava 140 e o comerciante foi lá e deu um desconto de 10% nesse mês. Só que ao final do outro mês, então no meio daqui a 30 dias, ele percebeu que as vendas não estavam ainda do jeito que ele queria. Ele pensou, eu vou oferecer mais um desconto de 10%. Só que essa segunda taxa de porcentagem que ele vai colocar de desconto já é sobre um novo valor. Então perceba, então a gente vai fazer 10%, aí fica 90%.
Quando ele colocar o outro 90% de desconto, já vai ser sobre um valor diferente. Por isso a gente tem descontos sucessivos. Então é 90% vezes 90%, que vai dar 90% vezes 90%, corresponde a 81%. Então 90 vezes 90 dá 8.100, e aí dividido por 100 vai dar, dividido por 10.000 vai dar 0,81, que é o mesmo que 81%, que nesse caso aqui o objeto chegou em R$ 113,40. O mesmo acontece se forem aumentos sucessivos. Então 20%, isso em 3 meses, então é 20, aí esse produto aumenta o preço, depois quando ele consegue 20 já é sobre um novo capital, ou seja, 120 ao cubo vezes 50 dá 86,50. Tá bom? Lembrando que aumentos e descontos sucessivos segue o raciocínio de juros compostos, que é a ideia aqui de juros sobre juros, no caso desconto sobre desconto. Tá bom? Vamos falar um pouquinho então aqui agora de juros simples e juros compostos. Na modalidade de juros simples, a taxa de juros, lembrando que taxa de juros é representado pela letra I, ela sempre incide sobre o capital inicial. Então nós podemos dizer que em juros simples o capital permanece invariável. Então olha o exemplo, R$100 com uma taxa de juros de 20% ao mês daria um rendimento de R$20. Então todos os meses vai sofrer um acréscimo de R$20. Então teremos uma PA de razão 20. Então R$100 com mais 20 vai para 120 daqui a um mês. Aí quando for calcular os juros é de novo sobre o capital inicial. Então é de novo sobre o capital que foi aplicado. Então 120 mais 20 vai para 140, depois 160, depois 180 e aí seguiria sempre somando 20, ok? Então juros, a fórmula que nós utilizaremos será capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando para vocês que essa taxa e esse tempo devem vir sempre no mesmo período. Caso a questão traga taxa em mês e tempo em ano, por exemplo, você deve transformar ou a taxa ou o tempo para você trabalhar com o mesmo período e assim poder substituir na fórmula. E além disso, a taxa você deve usar em número decimal, ok? E o que é o montante? O montante é a adição do capital com os juros. Então, o montante é capital mais juros. Essa mesma fórmula vale para juros compostos. Então, capital juntando com juros sempre dá o que nós chamamos de montante. Já que eu falei em juros compostos, vamos a ele. Então, essa modalidade de juros compostos, como eu falei no slide anterior, é quando a gente tem a ideia de juros sobre juros, ou seja, o montante vai acumulando e cada montante de um mês passa a ser o capital do período seguinte. Então, quando formos calcular essa taxa de juros, ela vai incidir sobre o montante do período anterior. Olha só como isso acontece. R$100 é o capital que eu tenho hoje. Quando eu coloco 20%, essa taxa de 20% vai incidir em relação a esse capital que é 100. Aí passaremos a ter 120. Só que quando formos aplicar novamente 20%, esse 20% já vai incidir sobre esse montante aqui, que é o capital daqui para frente. Então é 120. Então já vai ser 120 em cima, 20% em cima do 120, já vai dar R$24. R$24 sendo acrescido do 120, aí você passa a ter 144. Acrescentando aqui mais 20%, já vai ser 20% em cima desse 144, que já vai dar 28,80, tá bom? Então veja que ele vai somando a cada momento, cada vez você vai tendo um rendimento, que a gente chama de juros, cada vez maior. Então essa bola de neve vai crescendo. Por isso é muito perigoso ficar devendo no cartão de crédito, que eles cobram de juros compostos e ainda com taxas altíssimas. Então a bola fica gigantesca rapidamente. Como esse capital é variável, então nós teremos aqui um fator de capitalização, que será 1 mais I. A fórmula para calcularmos o montante vai ser capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a N, onde esse N é o número de períodos. E para você determinar juro, você vai ter que calcular primeiro o montante e retirar o capital. Então,
Em juros simples, a gente pode calcular juros ou montante em qualquer ordem. Em juros compostos, a gente calcula o montante primeiro e aí retira o capital se nós estivermos pretendendo encontrar o valor de juros, dos juros, ok? Bom, então aqui só mais uma vez, só para dar um destaque aqui as fórmulas. Então, fórmula de juros simples, tá bom? Fórmula de juros simples, lembrando que T é o tempo ou o número de períodos, a taxa, que é representado pela letra I, C é o capital, J é os juros, que é o aluguel do dinheiro, digamos assim, e M é o montante. Então, essas são as duas fórmulas, porque pode estar escrito também assim, ó, montante igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Já em juros compostos, esse tempo sai daqui de multiplicar a taxa e passa a ser um expoente. Então, essa será a fórmula de juros compostos. Então, juros simples é PA, juros compostos é PG, e aí vocês veem alguns assuntos que são relacionados, que podem vir junto com juros simples e juros compostos. Vamos mais um passo à frente, falando agora sobre taxa proporcional e taxa equivalente. Então, eu vou ler para vocês aqui. Taxa proporcional, eles geram o mesmo montante quando utilizamos a capitalização simples. A taxa equivalente gera o mesmo montante quando utilizamos a capitalização composta. Para ficar mais claro, temos aqui exemplos. Então, 24% é proporcional a 2%. Proporcional porque se você pegar o 24 e dividir por 12, você vai ter 2. Que em juros simples você pode fazer isso. Porém, em juros compostos isso não dá certo. Por isso que a gente precisa ter uma taxa equivalente, ou seja, uma taxa que gere o mesmo montante nas mesmas condições, mas eu descobrindo uma nova taxa. Então, 26,8241 ao ano é que seria o mesmo que 2%. Lembre-se de acréscimos sucessivos, que se eu tiver 2% ao mês em 3 meses, não dá o mesmo que 6%. Por quê? Porque ele vai acumulando, tá bom? Então, vai ser um valor maior que 6%. Como encontrar? Na modalidade de juros simples, eu já expliquei, é só você dividir pelo número de períodos. E em juros compostos, bom, você precisa usar a fórmula de montante para juros compostos ou fazer uso de uma calculadora financeira. E em que fórmula utilizaremos? Utilizaremos essa fórmula aqui, que é 1 mais a taxa igual a 1 mais a taxa que nós temos elevado ao período que nós temos. Então, vamos usar essa igualdade aqui, que foi obtida a partir da igualdade de duas fórmulas de montante para juros compostos. Ok, estão entendendo? Posso continuar? Está achando interessante? Então, vamos mais um passo para frente. Aqui eu trouxe as relações que nós temos de fazer atualização de capitais. Então, essa primeira fórmula que vocês estão vendo, espero que vocês se recordem. O que é PV? O valor presente ou valor atual. Na fórmula de juros compostos seria o capital. O valor futuro é o montante. Esse 1 mais I é o fator de atualização. Então, 1 mais I elevado a N, eu atualizo vários períodos. Quando é que eu aplico essa fórmula? Quando eu quiser descobrir, por exemplo, o valor atual ou o valor futuro, e aí nós estaremos falando simplesmente de juros compostos, ok? Qual é a fórmula para a sequência uniforme de capitais? Porque vejam, essa fórmula aqui de cima, essa do valor atual, ela pode ser aplicada para prestações iguais ou prestações diferentes. Então ela tem essa vantagem, que se aplica para qualquer situação. Porém, se estivermos falando de várias prestações, então teremos muitas parcelas e isso vai dar um trabalho grande, relativamente grande. Então, quando tivermos parcelas iguais, ou seja, parcelas uniformes, aí teremos outras fórmulas. Teremos a situação em que ela for sem entrada, ou seja, eu tenho 20 parcelas para atualizar, mas essa primeira parcela só vai ser quitada daqui a um mês. Então não teve entrada no pagamento, então eu vou usar essa fórmula aqui, que é V de valor presente, P, que é o valor da prestação, que será multiplicado por essa fração. 1 mais a taxa elevado a N menos 1, 1 mais a taxa elevado a N vezes I. Lembrando que esses expoentes serão iguais todas as vezes que estivermos falando de sequência uniforme sem entrada. Essa fórmula aqui é bem parecida, ocorreu apenas
uma diminuição aqui no expoente do denominador. Então, se eu diminuir uma unidade no expoente do denominador, essa fórmula eu vou aplicar quando eu tiver uma sequência uniforme de capitais também, porém a diferença para a de cima é que dessa vez é quando for com entrada. Então, expoentes iguais aqui indica que foi sem entrada, e expoente aqui um número maior do que o de baixo, uma unidade a diferença, então é porque é com entrada, tá bom? Então fique atento a essa diferença, esse detalhe aí. E como é que falaremos se forem depósitos? Se forem depósitos iguais, então para encontrarmos o montante após n depósitos iguais, a fórmula é essa: m igual a d, onde m é o montante, d é o depósito. O numerador é igual às duas fórmulas de cima, 1 mais i elevado a n menos 1, e no denominador desta vez teremos apenas i. Então essas são as 4 fórmulas para fazermos atualizações ou projeções financeiras. Agora é hora das atividades, para colocarmos um pouquinho isso aí em prática, essa revisão. Então vem comigo, vamos para a prática. Questão bastante comum no nosso cotidiano aí. Observe os anúncios publicitários a seguir, feitos com o supermercado da cidade. Então, olha essa oferta. Leve 3, pague 2. Quando foi? Ou quem é que ainda nunca viu uma promoção desse tipo? Pague 3, leve 4. Pague 4, leve 5. Como é que eu vou calcular isso? Outro, de R$12 por R$10. Também é bastante comum essa prática aí no comércio. Outro, todos os produtos do açougue com desconto de 5%. Só hoje, hein? Então corre. Diante do exposto nesses anúncios, avalie as afirmações a seguir assinando V ou F. Justifique suas respostas. Vamos lá. Letra A. O desconto oferecido pelo supermercado no preço do sabão em pó é 20%. Então, era 12, está sendo vendido por 10. Quanto foi o desconto? 2. Para calcularmos, podemos usar a regra de 3, porque lembre-se que regra de 3 é um assunto quase que universal aí. Para o ensino médio, por exemplo, a gente resolve inúmeras questões, tá bom? Mas a gente pode fazer direto. Como? Ou podemos pegar o preço final, que é 10, dividir pelo preço inicial, ou como ele está falando só do desconto, nós podemos pegar também o desconto, que foi R$2, e dividir por 12. Fazendo assim, 2 dividido por 12 é o mesmo que 1 sobre 6, que dá aproximadamente 16,6%. Quando ele disse que era 20, ele estava mentindo. Então, alternativa falsa. A próxima. Um cliente que aproveitar a promoção feita pelo supermercado e comprar 3 refrigerantes pelo preço de 2, fará a compra com cerca de 33% de desconto. Será? Mais uma vez, podemos fazer 2 dividido por 3, ou pegar o que a gente está ganhando ali, que é 1, e fazer 1 dividido por 3. Fazendo 1 dividido por 3, está aqui, ó, 1 dividido por 3, esse 1 é o que você ganhou de bônus, então 1 dividido por 3 vai dar aproximadamente 33%. Dessa vez, falou a verdade, então a alternativa é verdadeira. Alternativa C. Um cliente que comprar 3 quilos de um tipo de carne cujo preço sem desconto era R$7, o sonho em carne de R$7. Então, 3 quilos a R$7 dá R$21. Ele disse que vai pagar à vista, vai ter 5% de desconto e que vai ser um valor menor que R$20. Será? Vamos ver. Eu já falei que 3 vezes 7 é 21, calculando 5% de 21 e subtraindo, então você vai ter um desconto de R$1,05. E aí você vai pagar R$19,95, portanto, alternativa verdadeira. Mais uma questão. Alternativa, quer dizer, para saber o preço com desconto a ser pago por um tipo de carne, pode-se multiplicar por 0,95. O total que seria pago sem o desconto. Será? Vamos ver. Se a gente pegar o valor sem desconto, seria quanto? R$21. Se eu quiser saber quanto eu vou pagar, se lembra que eu falei que a gente pode fazer 100% menos 5, que dá 95%. E 95% é o mesmo que 0,95. Então, é claro que isso é verdade, sem problema nenhum, muito fácil. A próxima. Se num dia o supermercado reduzir o preço de um produto qualquer em 15%, então será necessário um reajuste de aproximadamente 17%
para que o preço volte ao normal? Bom, primeiro que alguém pode olhar e dizer, descontou 15%, é só amanhã retornar esses 15% em cima do valor que está lá. Isso é falso, porque se você dá um desconto de 15% em cima de um preço, não é a mesma coisa que você retornar os 15% em cima do preço que está lá, porque o que você está lá agora é um valor menor, então esse capital aí mudou. Então cuidado, tirar 15 de desconto e retornar 15 em cima do valor que está lá agora atualizado é erro. Então claro que para retornar tem que ser um pouco maior que 15, pode ser que seja 17, pode ser. Como é que nós vamos fazer? Veja, se descontou 15, ficou com 0,85 do valor vezes o valor que era o valor sem o desconto, que era y, e aí você vai encontrar um valor x, tá bom? Se você isolar esse y, você vai ter x dividido por 0,85x. Simplificando x do numerador com x do denominador, é só você fazer 1 dividido por 0,85, que vai dar 1,1764, que é aproximadamente 17%, como ele falou, e a alternativa é, portanto, verdadeira, tá bom? Mais uma questão, não é uma questão complicada também essa daqui. Um pai combinou que pagaria a mesada de seu filho no dia 10 de cada mês, começando no dia 10 de janeiro de 2003. Deu R$100, sendo que o valor seria corrigido mensalmente em 1%. Então todo mês atualiza 1%, e se vai todo mês atualizando 1%, esse capital vai mudando. Então você vai calcular sempre sobre o capital do mês anterior, ou do montante que foi gerado a partir dos períodos anteriores. Então você vai ter 100 mais 1, 101. Transformando para decimal vai dar 1,01. Significa dizer que a letra A e a letra C já estão descartadas. E aí ele diz, em janeiro de 2004, ora, ele começou em janeiro de 2003, pagou uma e vai pagar mais 12, então vai ser 100 vezes 101 elevado a 12, sendo assim a alternativa a letra D. Ok? Mais uma questão aqui, uma questão que tem um gráfico, então vamos a ela. O gráfico a seguir mostra a diferença de comportamento dos retornos obtidos em cada uma das modalidades de capitalização em função do tempo. As linhas mostram a evolução do rendimento de um capital inicial de R$100 aplicado a uma taxa de 300% ao período durante um intervalo de tempo de 1,5 períodos. Observe atentamente o gráfico e depois marque verdadeiro ou falso. Alternativa A. O gráfico tracejado, esse que está aí em vermelho, corresponde ao investimento de juros simples. Sabemos que não é verdade, bem fácil essa, porque em juros simples ele é constante, então tem que ser uma reta. E em juros compostos ele tem um expoente, então ela é uma função exponencial, então é a curva vermelha. A vermelha é juros compostos, essa que está aí de linha contínua, a linha preta, é de juros simples. Alternativa B. O rendimento do capital decorrido a uma unidade do período de tempo é igual para as duas modalidades, isso sempre. Todas as vezes que você tiver uma unidade de período, juros simples e juros compostos vai ter o mesmo valor, então alternativa verdadeira. Letra C. No sistema de juros compostos decorrido 1,5 período, você vai ter um valor de R$600. Aí é só ir no gráfico. Olha onde está o número 1,5, está aqui. Juros compostos é a vermelha, então olha quanto é 800 e não 600, tá bom? Então é falso. A última, de acordo com o gráfico, a aplicação em períodos de tempo menores que a taxa de juros é mais rentável no sistema de juros simples. Então, se você pegar aqui a aplicação em períodos de tempo menores que o da taxa de juros é mais rentável no sistema de juros simples. Ele está dizendo que nesse período aqui, menor do que um período, a equação da reta ela está maior do que a de juros compostos, não está? Se está mais alto, então está oferecendo um rendimento maior, então isso também será sempre verdadeiro, alternativa D, verdadeira, portanto. Mais uma questão de propaganda aí de loja, uma loja de eletrodomésticos divulgou o seguinte anúncio: refrigerador 4 vezes de R$500 e a primeira parcela paga após 30 dias. Então você não vai dar entrada, vai pagar em 4 vezes de R$500. Sabe-se que o estabelecimento opera com uma taxa de juros de 4% ao mês. Então essa é a taxa de juros e ele pede marque verdadeiro ou falso.
O valor atual da primeira prestação é R$ 500. De cara, essa alternativa é falsa. Por quê? Porque quando ele diz para a gente que não vai pagar a entrada e que a primeira é R$ 500, quando fizer a atualização dessa parcela de R$ 500, é claro que vai ter que ser um valor menor que R$ 500. Então, dispensa cálculo. Segunda, o preço à vista do produto é R$ 1.800. Ora, temos 4 parcelas de 500, precisaremos atualizar essas 4 parcelas. Podemos fazer de uma em uma, ou poderíamos ter aplicado aqui a sequência uniforme de capitais sem entrada, ok? Seria uma fórmula só, seria mais rápido, mas vale também aqui a ideia de que você pode fazer de um em um. Então a primeira prestação seria isso, essa segunda, essa terceira, essa quarta, isso atualizando, que daria 1.814,95. Ele disse que é superior a 1.800, então falou a verdade. Próxima, se a taxa de juros fosse apenas 2%, olha só, ao invés de ser 4%, fosse apenas 2%, o valor atual de cada parcela seria maior, pois quanto menor for o juro, mais próximo do valor atual será o valor de cada parcela. Aí eu vou mostrar o cálculo aqui para vocês enxergarem melhor. Vejam aqui a fórmula. Aqui é a fórmula. Então, quanto maior você tiver aqui o valor de I, você terá um valor maior no denominador. E se o denominador é maior, significa que o numerador diminui. Então, quanto maior essa taxa, menor a prestação. E a questão falou o contrário. Ele disse, olha, se eu diminuir a taxa, vai ficar uma parcela maior. Então ele estava falando de taxa menor, resulta numa parcela maior. É claro que isso ocorre, porque eu comecei falando que se tivermos uma taxa maior, a parcela será menor. Então, taxa menor gera parcela maior. Por isso, a alternativa também é verdadeira. Ok? Agora, e se a primeira parcela tivesse sido paga no ato, ou seja, se fosse com entrada, ficaríamos apenas 3 de 300? Ele disse, então o valor à vista do produto seria maior. Também porque isso também vai ser uma verdade, porque se você já pagou entrada, você vai pagar menos juros. E como esses valores estão se mantendo em 500, significa dizer que esse valor à vista do produto seria um valor maior. E veja que deu 1.887, sendo maior aqui do que o do 1.814. Ok? Espero ter ajudado vocês nessa revisão e gostaria que vocês refletissem nessa mensagem. Estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Como eu digo sempre, depende do que você quer colher para saber que sementes você vai plantar. Então a gente colhe aquilo que a gente planta. Se queremos no futuro fazer algumas coisas que queremos, precisamos hoje fazer algumas coisas que não gostamos tanto. Então é necessário estudar bastante se você quer ter bons resultados. Ok? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Ok? Então tchau e muito obrigado.